Um avião prestes a decolar na pista é forçado a abortar a subida e retornar urgentemente ao portão. O presidente regional da companhia aérea corre pessoalmente e se curva profundamente em desculpas diante de uma jovem. A roupa que a jovem veste é um deslumbrante vestido tradicional brasileiro, a baiana, feita de um tecido ricamente bordado, o que realmente aconteceu. Esta história inacreditável começou há 1 hora no Aeroporto Internacional de Los Angeles, LAX. Meu nome é Maiara, 23 anos, nascida e criada em Salvador, Bahia. Naquele momento, eu estava atravessando a área de embarque do aeroporto, com sentimentos mistos, preparando-me para o meu voo para Nova York. Seria mentira dizer que não estava nervosa. Minhas palmas estavam suando frio. Esta viagem era crucial para mim porque eu havia acabado de concluir meu estágio no Zetal Azov e estava indo para Nova York para uma entrevista de emprego que poderia mudar minha vida. Hoje, escolhi vestir o traje tradicional que minha avó havia costurado à mão especialmente para mim, a baiana. Antes de sair de casa, hesitei muito. Seria demais usar a baiana no avião? Atrairia olhares estranhos? Mas no final decidi usá-la porque minha avó sempre dizia: Maiara, minha filha, esta baiana é a joia de nossa família. Quando você a veste, você carrega a elegância da mulher nordestina. Esta baiana era feita de um algodão fino, predominantemente branco e azul marinho, ricamente bordada com fios prateados. O tecido de alta qualidade foi comprado com esmero por minha avó no mercado modelo em Salvador. O corte do vestido era justo, realçando as curvas graciosas, com elegância tradicional, com a saia rodada e vibrante, adornada com fitilhos coloridos. Ela usava um turbante leve e macio, elegantemente amarrado e um conjunto de joias de ouro artesanais, cada peça meticulosamente trabalhada por minha avó. Enquanto caminhava, enviei uma mensagem de texto para minha melhor amiga em Salvador. Cheguei ao aeroporto, morrendo de nervosismo, vestida de baiana. Sinto que estou num concurso de rainha do milho. Ela respondeu imediatamente: com certeza você é a mais linda. Não se esqueça de mandar fotos para eu ver. Força! Recebendo o encorajamento da minha amiga, meu humor se acalmou um pouco. Lembrei-me da noite anterior enquanto arrumava minha mala no dormitório. Todas as minhas colegas de quarto disseram que eu estava excepcionalmente linda com a baiana. Maiara, você parece uma sereia do mar da Bahia que acabou de sair de um terreiro de candomblé, uma colega elogiou. Ao caminhar com a baiana pelo aeroporto no ZWA, senti os olhares ao meu redor. Havia curiosidade, admiração e talvez um pouco de dúvida. Tentei manter a cabeça erguida, mas seria mentira dizer que não estava nervosa, pois nos últimos anos no Zetal Azov eu costumava usar jeans e camisetas confortáveis. Ao passar por um pequeno restaurante brasileiro, não pude deixar de parar ao ver a placa familiar de feijoada. Uma onda de saudade me invadiu. A feijoada brasileira é a melhor. Pensei, quando voltar a Salvador tenho que comer feijoada na Barra. Segurava minha passagem aérea de primeira classe com firmeza, mas minha aparência era a de uma estudante de intercâmbio brasileira comum. Além de uma pequena mala de rodinhas e uma bolsa de mão, contendo alguns pacotes de doces brasileiros, paçoca e pé de moleque, eu não levava mais bagagem. Na minha bolsa havia também um pequeno medalhão de São Jorge, presente do meu pai, que disse que me traria sorte. Ao passar pela loja Duty Free, parei em frente a uma grande vitrine. Minha imagem refletida no espelho me fez sentir um pouco apreensiva, mas também um pouco orgulhosa. A graça da baiana contrastava com a modernidade do aeroporto, criando uma diferença mágica, mas não chocante. Vó, espero que hoje eu não te decepcione. Orei em silêncio. As pessoas se movimentavam freneticamente pelo aeroporto. Turistas de várias nacionalidades. Percebi que alguns turistas brasileiros acenavam com simpatia ao me verem. Uma senhora mais velha se aproximou e elogiou. Minha filha, sua baiana é linda. Obrigada, senhora, respondi timidamente. Esta roupa foi feita pela minha avó. Não é à toa que é tão bonita e estilosa. Dá para ver que é sob medida. No caminho para o portão de embarque, relembrei minhas experiências de estudo nos SOSA nos últimos anos. Da estranheza inicial ao me integrar a uma cultura diferente.
a adaptação e aceitação posterior. Cada passo me fez amar ainda mais minhas raízes culturais. Lembro-me da primeira vez que um colega americano me perguntou onde ficava o Brasil. Eu nem sabia como explicar. Agora posso falar com orgulho sobre nossa culinária, paisagens e cultura. A imagem da minha avó me ensinando a vestir a baiana voltou à mente. Ela dizia: Maiara, a baiana não é apenas roupa, é uma atitude de vida. A mulher que veste a baiana deve ter um andar sereno, um coração gentil e uma vontade forte. Lembre-se, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Na época, eu não entendia bem, mas agora, refletindo, percebo que minha avó estava me ensinando princípios de vida. Respirei fundo, ajeitei a saia da baiana. Hoje devo exibir graça, me encorajei. Não deixarei que a mulher brasileira perca a dignidade. Olhando para o bilhete na mão, estava impresso GOL Airlines, voo 789, código G e G. Este era um ponto de virada importante em minha vida. A oportunidade de trabalhar em Nova York estava esperando. E eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Os passos em direção ao portão de embarque número 28 tornaram-se cada vez mais leves. A saia da baiana balançava suavemente ao ritmo dos meus passos, como se contasse uma história de tradição e modernidade do Nordeste e do Ocidente. E eu era a protagonista desta história. Após passar pela segurança sem problemas, cheguei ao portão 28. Ainda faltava meia hora para o embarque. Encontrei um assento e me sentei. Enquanto esperava, mandei mensagem para minha família, informando que estava segura. Minha avó respondeu rapidamente: Maiara, não se esqueça de mandar fotos depois de entrar no avião, minha filha. Vestida com a baiana da vovó, você é a mais linda, com certeza. Meu avô também enviou. Força, minha filha, seu avô tem orgulho de você. Lembre-se de comer uma pizza nova-iorquina autêntica depois da entrevista. Ao ver a preocupação da minha família, meus olhos ficaram marejados. Lembrei-me de quando deixei Salvador. Toda a família me levou ao aeroporto de deputado Luiz Eduardo Magalhães. Minha avó segurou minha mão e disse: Maiara, leve nossas bênçãos com você. Você terá sucesso. Os passageiros ao redor iam chegando, a maioria ocidentais vestindo trajes de negócios. Notei que 2 ou 3 me olhavam com curiosidade. Um casal de americanos mais velhos até cochichava sobre a elegância da minha baiana. Absolutamente lindo, disse a esposa ao marido. Trajes étnicos como estes são tão especiais. Ao ouvir o elogio, um calor me inundou. Minha ansiedade inicial havia diminuído muito. O anúncio de embarque soou. Comecei a me alinhar com os outros. Como passageira de primeira classe, pude embarcar mais cedo. Ao entregar meu bilhete ao agente de check-in, ele sorriu amigavelmente e disse: Seu traje baiana é maravilhoso. Obrigada, respondi um pouco corada. Ao entrar na cabine, fiquei impressionada com o luxo da primeira classe, assentos macios, luz suave e a saudação calorosa das comissárias de bordo. Fiquei feliz que a empresa havia feito um upgrade na minha passagem. Era a primeira vez que eu sentava em um assento tão luxuoso. Após encontrar meu assento, o Treza, perto da janela, ajeitei cuidadosamente a saia da baiana, com medo de amassá-la. A imagem do traje ficou ainda mais graciosa em contraste com o couro do assento. A combinação do branco e azul com o brilho prateado sob a luz suave da cabine era fascinante. Peguei um livro da minha bolsa, planejando ler durante o voo. Um livro sobre etiqueta de negócios internacionais, perfeito para me preparar para a entrevista. Mas, sinceramente, estava nervosa demais para conseguir ler uma palavra. Minha mente estava ocupada em ensaiar como me apresentar na entrevista. Os outros passageiros da primeira classe foram se acomodando. Notei um cavalheiro elegante, de uns 40 e poucos anos, alto e bem vestido, com um terno escuro sob medida, sentado à minha frente. Quando ele olhou para mim, acenou com a cabeça em um cumprimento amigável e respeitoso. Eu retribuí educadamente, mas ainda um pouco apreensiva. Atrás de mim, uma mulher de meia idade, parecendo uma empresária em viagem de negócios, e alguns outros passageiros que pareciam estar a lazer. Todos se preparavam silenciosamente para o voo.
A comissária de bordo começou a demonstração de segurança. Notei uma comissária chamada Sarah Mitchell. Sarah parecia ter mais de 30 anos, alta e com um sorriso amigável. Quando ela passou por mim, nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela acenou para mim. O avião começou a taxiar na pista, preparando-se para a decolagem. Segurei firme o braço da poltrona, olhando para fora da janela. A paisagem noturna de Los Angeles se estendia sob meus pés. Milhões de luzes, como diamantes espalhados no chão, lindas e românticas, como a vista noturna de Salvador, mas em uma escala maior. Boa tarde, senhores e senhoras. Bem-vindos ao voo Gol 789. A voz do comandante ecoou pelo sistema de som. Em breve, partiremos para Nova York. O tempo estimado de voo é de cerca de 5 horas e 40 minutos. O tempo está bom e esperamos que tenham um voo confortável. Fechei os olhos e respirei fundo. Minhas palmas ainda estavam suadas e meu coração batia mais rápido. Esta viagem não era apenas um deslocamento geográfico, mas um momento crucial em minha vida. Da costa oeste para a costa leste, de estudante a profissional, uma nova cidade. Toda mudança me enchia de expectativa e medo. O avião começou a acelerar, o som dos motores aumentando. Senti meu corpo pressionado contra o encosto do assento. Este era o momento final antes da decolagem. Olhando pela janela, vi as luzes no chão se tornarem pontos de luz em movimento. Vovó, estou quase voando, murmurei em meu coração. Em seguida, deixamos o solo. A paisagem de Los Angeles foi diminuindo sob meus pés até se tornar um mar de luzes cintilantes. Quando o avião atravessou as nuvens e entrou no céu noturno silencioso, senti-me indescritivelmente emocionada. As comissárias começaram a servir as bebidas. Sarah Mitchell empurrou o carrinho de serviço até nós. Seu sorriso continuava amigável e seus movimentos muito profissionais. Quando ela parou à minha frente, eu estava prestes a pedir: "Olá, o que a senhora gostaria de beber?", perguntou Sarah educadamente. "Sim, por favor, um copo de água de coco com limão." "Obrigada", respondi calmamente, tentando parecer natural. "Água de coco com limão." "Certo, obrigada." Nesta aparente conversa normal, notei uma sutil mudança no olhar de Sarah. Seu olhar se moveu do meu rosto para minha baiana e permaneceu no traje por mais tempo do que o normal. Vi suas sobrancelhas franzirem ligeiramente, como se estivesse pensando em algo, mas ela rapidamente recuperou seu sorriso profissional e se afastou para servir os outros passageiros. Levantei meu copo, tomei um gole, saboreando o frescor da bebida. Olhando pela janela, o céu estrelado brilhava de uma forma maravilhosa, como o céu visto do topo do farol da Barra. Naquele momento de quietude, eu não imaginava que o que estava prestes a acontecer mudaria completamente a natureza desta viagem. Eu ainda folheava o livro, mas na verdade não estava lendo. Minha cabeça estava focada em ensaiar as possíveis perguntas da entrevista. A baiana me obrigava a manter uma postura sentada graciosa. Mas, sendo honesta, eu não estava acostumada a me vestir de forma tão formal. Geralmente nos extras Zara, eu me vestia de maneira muito casual, então estar tão arrumada me deixava um pouco nervosa. O tempo passou em silêncio. Eu me perdi em devaneios sobre o futuro, sem saber que um teste estava prestes a começar. Cerca de 30 minutos depois, notei Sarah Mitchell vindo em minha direção novamente. Mas desta vez, sua expressão era diferente da anterior. O sorriso amigável havia desaparecido, substituído por uma rigidez profissional e um sentimento em seus olhos que eu não conseguia nomear. Ela parou à minha frente, braços cruzados, e eu levantei a cabeça, meu coração começando a bater mais rápido. Uma má premonição surgiu. "Com licença incomodar a senhora." A voz de Sarah soou muito educada, mas com um estranho tom frio. "Sobre a sua vestimenta eu gostaria de conversar um pouco." Eu não entendi imediatamente. Meu instinto me fez olhar para baixo, para minha baiana. O traje estava intacto, sem problemas. Levantei os olhos para ela, cheia de dúvida. "Há algo de errado com a minha roupa?" Sarah pigarreou. Sua expressão ficou mais séria. Eu podia sentir que ela estava tentando manter um tom profissional, mas havia algo de pouco amigável em seu olhar. "O traje étnico que a senhora está usando pode deixar outros passageiros desconfortáveis."
E com uma saia tão ampla como esta, em caso de emergência, pode atrapalhar a evacuação. Eu quase não podia acreditar no que acabara de ouvir. A raiva subiu direto à minha cabeça, minhas bochechas ficaram quentes e minhas mãos começaram a tremer levemente. Tentei controlar minha voz. Com licença, você está falando sobre a minha baiana brasileira? Sim, a voz de Sara estava mais rígida e seu olhar superior. Eu sugiro que a senhora considere mudar para a classe econômica. Aquele local pode ser mais apropriado para este tipo de traje. Esta frase foi como um raio. Senti o mundo girar imediatamente. Havia um zumbido nos meus ouvidos. Isso é discriminação? Eu morava nos Estados Unidos há tanto tempo e nunca havia encontrado um preconceito cultural tão flagrante. Senti-me zangada, triste e profundamente magoada. Mas a voz da minha avó ecoou em meus ouvidos. Maiara, quando encontrar problemas, não entre em pânico. Mantenha calma e exija seus direitos. Respirei fundo, tentando manter minha voz neutra. Com licença, violei alguma regra? Tenho uma passagem de primeira classe válida e meu traje é completamente adequado e respeitoso. Os passageiros ao redor começaram a notar nossa conversa. Senti olhares curiosos, solidários e confusos sobre nós. Minhas bochechas estavam mais quentes, mas eu sabia que não podia recuar. Sara pareceu perceber que suas palavras atraíram atenção, mas não recuou. Ao contrário, reforçou sua posição. Sua voz ficou um pouco mais alta. É pelo conforto de todos os passageiros. Ela disse que trajes como o seu não são muito apropriados na primeira classe. Para ser sincera, outros passageiros já nos relataram isso. Olhei em volta, mas não vi ninguém expressando desconforto. Pelo contrário, a maioria dos passageiros olhava para nós com confusão. A raiva começou a explodir em meu peito. Com licença, quais passageiros relataram isso a você? Posso falar diretamente com eles? Sara, obviamente, teve dificuldade em responder. Seu olhar vacilou. Eu não posso revelar quem são, mas realmente há passageiros que se sentiram desconfortáveis. Percebi que ela estava mentindo. Isso me deixou ainda mais irritada e me deu mais coragem. Esta baiana foi costurada à mão pela minha avó. Ela representa minha herança cultural e é parte de quem eu sou. Não acho que usar meu traje tradicional seja inadequado. A expressão de Sara começou a perder a paciência. Ela aparentemente não esperava tamanha firmeza. Inicialmente, ela pensou que eu cooperaria docilmente. Se a senhora insistir em ficar aqui, posso ter que chamar a gerência. O cavalheiro elegante, sentado à minha frente, começou a franzir a testa. Notei que ele vinha acompanhando nossa conversa. Seu olhar demonstrava clara desaprovação. Alguns passageiros trocaram olhares claramente confusos com a situação. Uma senhora americana mais velha cochichou para o marido. A roupa dela é linda, qual é o problema? Senti o apoio dos outros passageiros, o que me deu ainda mais coragem. Então, por favor, chame sua gerência, eu disse. Quero uma explicação oficial. Também gostaria de saber se a sua companhia tem alguma regra escrita que proíba passageiros de usar trajes étnicos na primeira classe. Minha voz ainda tremia um pouco, mas meu tom estava mais firme. A raiva e a mágoa se misturavam, mas eu sabia que não podia deixar as emoções me dominarem. Minha avó costumava dizer que uma mulher verdadeiramente educada deve manter sua dignidade em todas as circunstâncias. Sara pareceu surpresa. Claramente, ela esperava minha cooperação silenciosa. O rosto dela revelou leve irritação. Tudo bem, vou chamar o gerente Mike Thompson. Mas adianto que a senhora entenderá que isso é pelo bem de todos. Ela se virou e saiu, deixando-me sentada sozinha. Apertei os dedos até as juntas ficarem brancas, meu coração batendo como se estivesse correndo. Mas me forcei a manter uma expressão calma. Os passageiros ao redor começaram a cochichar. O cavalheiro elegante acenou com a cabeça, seu olhar cheio de simpatia. A senhora mais velha balançou a cabeça, parecendo não entender o que havia acontecido. Ajeitei minha baiana mais uma vez, garantindo que minha postura permanecesse graciosa. Lembrei-me das palavras da minha avó antes de eu sair de casa.
Maiara, ao vestir a baiana, você representa a identidade da mulher nordestina. Você deve mostrar a eles a nossa graça. Aconteça o que acontecer, não permitirei que ninguém espezinhe o meu valor. Esta baiana não é apenas roupa, carrega o orgulho cultural, o amor da minha avó e a tradição graciosa de inúmeras mulheres brasileiras. Respirei fundo, pronta para enfrentar o desafio. Embora estivesse nervosa, sabia que precisava me levantar pela minha dignidade e por todos que pudessem enfrentar uma situação semelhante. Alguns minutos depois, um homem branco alto caminhou diretamente em minha direção. Ele usava um terno escuro, com uma expressão séria e um andar que exalava uma autoridade inquestionável. Pela identificação, eu sabia que ele era o gerente Mike Thompson. Ele parou à minha frente, olhando para baixo, o que me fez sentir muito desconfortável, mas tentei manter uma postura sentada graciosa para que ele não visse meu nervosismo. Boa tarde, sou o Mike Thompson, o gerente de cabine deste voo. Sua voz era grave e pesada, com uma impaciência clara. Reconheci imediatamente sua técnica de comunicação. Ele não abordou diretamente a questão da roupa, mas sim o problema do assento, como se eu fosse quem exigiu a mudança. Essa distorção intencional da verdade me deixou ainda mais irritada. Eu não tenho um problema com o assento, tentei dizer calmamente, mas minha voz ainda tremia. Minha passagem indica que este é o meu lugar. O problema é que sua funcionária exigiu que eu deixasse a primeira classe porque estou vestindo uma baiana brasileira. O rosto de Mike ficou sério. Seus olhos mostravam um leve desprezo. Ele olhou ao redor, notando que outros passageiros estavam prestando atenção. Eu sabia que ele não queria resolver isso em público. Tudo bem, será melhor conversarmos em particular, ele disse em um tom de ordem. Não há necessidade, minha voz foi mais firme. Isto não é uma questão pessoal. Eu quero saber se a política da sua empresa proíbe passageiros de usarem trajes étnicos na primeira classe. Se houver tal regra, por favor, mostre-me o texto regulamentar relevante. Ser questionado diretamente como isso deixou Mai visivelmente desconfortável, sua tez mudou. Claramente, ele não esperava que uma jovem asiática desafiasse sua autoridade com tanta franqueza. Esta não é uma questão de política, ele tentou desviar. Sua voz ficou mais áspera. É uma questão de segurança e conforto dos outros passageiros. Seu traje pode causar alguns problemas. O cavalheiro elegante à minha frente não se conteve e interveio. Com licença, posso dizer algumas palavras? Ele falou em inglês claro e se levantou. Meu nome é Chen House e tenho acompanhado a situação. Como passageiro, devo dizer que a roupa desta moça não me deixou nem um pouco desconfortável. Pelo contrário, acho a baiana dela muito elegante. Mike claramente não esperava a interferência de um passageiro e seu rosto revelou leve irritação por ser questionado. Chen House continuou. Trabalho no meio empresarial há muitos anos e voo frequentemente em várias companhias aéreas. Nunca vi um caso em que um passageiro fosse solicitado a mudar de assento por usar um traje étnico. A baiana desta moça não está atrapalhando ou incomodando ninguém. Não vejo problema algum. As palavras dele atraíram a atenção de outros passageiros. A senhora americana mais velha acenou em concordância. A roupa dela é linda, eu não entendo qual é o problema. Um outro empresário acrescentou: eu acho que trajes étnicos têm valor cultural e não deveriam ser discriminados. Diante das crescentes objeções, a atitude de Mai não se suavizou. Tornou-se mais firme e defensiva. Senhores passageiros, por favor, não se metam nos nossos assuntos, ele elevou a voz. De qualquer forma, esta é minha decisão. A segurança aérea e a gestão da cabine são minha responsabilidade. Então, ele se virou para mim, seu olhar ficando cada vez mais frio. Moça, se a senhora não cooperar com nossos arranjos, poderemos ter que considerar outras medidas. Quais outras medidas? Perguntei, meu coração acelerando, mas tentando não deixar minha voz tremer. Como, por exemplo, pedir que a senhora desça do avião? A voz de Mike tinha um tom de ameaça clara. Temos o direito de recusar passageiros que possam representar um risco à segurança aérea ou afetar os direitos dos outros passageiros a bordo. Este é um direito que a Lei Federal de Aviação nos concede.
Esta frase imediatamente deixou a atmosfera na cabine tensa. Dizer que uma baiana brasileira era um risco à segurança aérea era extremamente absurdo, mas a confiança com que ele falou me fez sentir um medo real. Senti meu sangue ferver, a raiva e a mágoa misturadas. Meus olhos começaram a arder, mas fiz o meu melhor para não deixar as lágrimas caírem. Chorar na frente de tanta gente faria pensarem que eu era fraca. A voz de Chen House soou mais indignada. Isto é discriminação descarada. O senhor está violando a lei. Os outros passageiros começaram a murmurar. Um homem de meia idade se levantou e disse: vou registrar uma queixa sobre este tratamento injusto. Mas Mike não vacilou. Ele deu um sorriso de escárnio. Quem não estiver satisfeito com o nosso serviço é bem-vindo a escolher outra companhia aérea na próxima vez. Mas neste voo, minha decisão é final. Olhei para o rosto arrogante de Mike e decidi em meu coração que não me curvaria à intimidação e não permitiria que o preconceito cultural acontecesse. Mais importante ainda, lembrei-me de um número de telefone especial salvo no meu celular. Era um canal de comunicação que um gentil senhor mais velho havia me dado em uma recepção de intercâmbio empresarial Brasil-SLEU 3 meses antes. Na época, ele disse: minha filha, se você encontrar qualquer dificuldade nos Estados Aora, me ligue a qualquer hora. Nós, brasileiros no exterior, devemos nos ajudar. Naquele momento, pensei que eram apenas palavras educadas, mas não imaginei que teria que usá-las hoje. Segurei meu celular com firmeza, olhando profundamente para Mike. O senhor está me ameaçando? Vou fazer uma ligação antes que o senhor tome sua decisão final. A Mayara sorriu zombeteiramente. Ligar para quem não vai adiantar nada. Nesta aeronave sou eu quem toma as decisões. Você deve decidir logo. Eu não dei ouvidos às suas palavras, concentrando-me em discar. A tela do celular mostrou a informação de contato. Senhora David Richardson. Este era o gentil senhor mais velho que conheci na recepção de negócios Brasil e Soizuá em Los Angeles, 3 meses atrás. Na época, eu só sabia que ele era um empresário importante e muito interessado na cultura brasileira. Conversamos sobre a importância da troca cultural entre o Oriente e o Ocidente, e minha percepção o impressionou. Ele me deu o contato proativamente. Ele disse: Mayara, jovens com a sua visão são raras. Se você tiver qualquer problema nos Etausal, ligue para o seu tio. Agora, eu percebia que o que ele me deu não era apenas um contato social comum. O telefone tocou algumas vezes. Alô, senhora Richardson. Sou eu, Mayara, estudante brasileira que a senhora conheceu na recepção de negócios Brasil e Trezel em Los Angeles 3 meses atrás. Tentei manter a voz calma, mas ainda tremia um pouco. A voz na outra linha soou surpresa, mas amigável. Mayara, claro que lembro. Você é aquela garotinha inteligente com ideias profundas sobre intercâmbio cultural. O que aconteceu? Sua voz parece nervosa. A voz gentil dele quase me fez chorar. Ouvir uma voz que se importava comigo em um ambiente tão hostil era precioso. Os passageiros ao redor começaram a notar a seriedade da minha ligação. Chen House parou de ler sua revista e escutou atentamente. A tez de Mike também mudou de desprezo para curiosidade, mas ainda havia um resquício de desdém. Estou numa situação muito desagradável, continuei, minha voz começando a se firmar. Estou no voo GOL 789. Fui discriminada por usar minha baiana brasileira, exigiram que eu deixasse a primeira classe e até me ameaçaram de desembarque. Houve um silêncio na outra linha, de 2 ou 3 segundos, e então a voz retornou, mudada drasticamente. Houve choque e raiva em sua voz. O quê? Isso é absolutamente inaceitável. Conte-me todos os detalhes que aconteceram. Respirei fundo e comecei a explicar toda a situação de forma concisa e precisa. As palavras rudes da comissária Sarah Mitchell, dizendo que minha baiana não era adequada para a primeira classe. A ameaça do gerente Mike Thompson de me desembarcar. A situação de outros passageiros me apoiando. O número do voo, GOL 789, portão 28. Forneci detalhes adicionais.
Os funcionários envolvidos são a comissária Sarah Mitchell e o gerente Mike Thompson. Meu assento atual é Treza. A tez de Mike começou a ficar pálida. Claramente, ele tinha ouvido algo incomum. Ele começou a perceber que o assunto poderia ser sério, mas ainda estava teimoso. Mesmo que a senhora ligue para quem for, isso não mudará minha decisão. Sarah também se aproximou, seu rosto cheio de confusão e tensão crescente. A voz do Sr. Richardson, na outra linha, soou extremamente séria. Mayara, quero que saiba de uma coisa. Eu não sou apenas um empresário comum. Eu sou o presidente regional da Go Airlines. Esses funcionários discriminaram você, na verdade. Eles estavam prejudicando o amigo do chefe deles. Esta notícia me chocou tanto que quase deixei meu celular cair. Eu nunca esperaria uma coincidência como essa. Os passageiros ao redor olharam para mim com curiosidade ao verem minha expressão mudar. Vou resolver isso imediatamente. A voz do Sr. Richardson era dura como aço. Este comportamento discriminatório é totalmente inaceitável. Por favor, espere um pouco, não saia do seu assento e não deixe que ninguém a force a fazer nada. Obrigada, Sr. Richardson. Minha voz tremia, mas agora era de gratidão e esperança. Desliguei silenciosamente e coloquei o telefone de volta na bolsa. Então, olhei para Mike com uma nova calma. Você disse há pouco que era quem tomava as decisões neste voo. Eu disse educadamente, mas com firmeza. Acho que em breve alguém virá lhe dizer que a verdade pode não ser bem essa. Mike tentou manter uma expressão zangada, mas eu vi a apreensão em seus olhos. Não importa para quem você ligou, a política da companhia aérea não vai mudar. Shane House olhou para mim, seus olhos cheios de curiosidade e admiração. A sua ligação não foi trivial, ele perguntou baixinho. Eu assenti, mas não revelei tudo. Shane Richardson está mantendo sua palavra. Shane House arregalou os olhos. Richardson? Não é David Richardson, aquele do setor aéreo? Como um empresário que voa frequentemente, ele certamente conhece a posição lendária de David Richardson no setor aéreo. É uma figura tão importante que pode influenciar decisões em toda a indústria com apenas uma ligação. Os passageiros, embora não soubessem os detalhes, podiam sentir a gravidade da situação pela nossa conversa. A atmosfera na cabine estava cheia de tensão e excitação. Todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. O empresário disse animadamente: "Eu nunca passei por algo assim. Isso é mais emocionante do que um filme." Outro passageiro começou a filmar com seu celular. Isso com certeza vai para a primeira página do jornal. Mike se aproximou de mim. Desta vez, suas palavras mudaram completamente. Não havia mais ameaça ou arrogância, apenas medo e bajulação. "Moça, me desculpe, para quem você ligou? Você pode me dizer?" "Eu acho que o senhor saberá em breve", respondi calmamente, mas na verdade muito nervosa por dentro. A tez de Sarah não tinha mais um pingo de cor. Ela sabia que poderia ter causado um grande problema, maior do que ela imaginava. Eu só estava seguindo o procedimento padrão. Ela gaguejou. O anúncio soou novamente, a voz do comandante soando visivelmente mais tensa. "Senhores passageiros, acabamos de receber uma ordem de emergência do controle de tráfego aéreo para retornar imediatamente ao portão de embarque. Por favor, mantenham a calma e apertem os cintos de segurança. Forneceremos mais detalhes em breve." Toda a cabine mergulhou no caos. Os passageiros se entreolharam, sem saber o que estava acontecendo. "Terrorismo?" perguntou alguém agitado. "Pode ser uma falha técnica", disse outra voz preocupada. A situação era rara na história da aviação civil. Isso geralmente só acontece em caso de ameaça séria à segurança ou emergência governamental. A tez de Mike ficou pálida. Ele agarrou o microfone apressadamente, sua mão tremendo. "Controle de tráfego, aqui é a cabine do Gol 168. Por favor, explique o motivo do retorno. O que está acontecendo?" A resposta do intercom foi breve e misteriosa. "Evento secreto. Executar imediatamente. Cooperar com as instruções do controle de tráfego. Uma figura importante embarcará em breve." "Figura importante?" A voz de Mike mudou. "Que figura importante? Não podemos informar. Por favor, siga a ordem imediatamente."
Sara ficou ainda mais chocada. Ela agarrou o braço de Mike. O que está acontecendo? Em meus 10 anos como comissária, nunca vi isso. Outros passageiros começaram a entrar em pânico. É uma questão de segurança nacional? Perguntou um empresário preocupado. Estamos seguros? Disse uma senhora agarrando sua bolsa agitadamente. Eu tenho uma reunião importante para comparecer, reclamou outro passageiro. Shenhouse olhou para mim com admiração e incredulidade. Ele percebeu que o retorno inédito do avião estava diretamente relacionado à minha ligação, mas nem ele esperava um impacto tão rápido e impressionante. Eu permaneci sentada, em silêncio. Por fora, parecia calma, mas por dentro estava cheia de espanto. Eu sabia que o Sr. Richardson agiria, mas não imaginei que seria em tal escala. Uma ligação de telefone poderia fazer um avião inteiro retornar. Isso estava além da minha imaginação mais louca. O avião começou a girar. O gigantesco corpo da aeronave mudou de direção lentamente, um processo que deixou todos desconfortáveis. Olhando pela janela, vi as luzes de Los Angeles reaparecerem no horizonte. Estávamos voltando. Mike tentava entrar em contato com seus superiores repetidamente, mas a resposta era sempre a mesma. Aguarde novas instruções. Coopere com as autoridades que embarcarão. Ele começou a suar. Sua camisa branca social estava encharcada. Claramente, ele sabia que a situação era mais séria do que ele pensava. Talvez seja. Sara sussurrou, mas parou no meio da frase. Ela se virou para mim, seu rosto agora cheio de medo real. Não pode ser por causa da sua ligação, pode? Shenhouse não se conteve mais e me perguntou: moça, isso tem a ver com a ligação que você fez? Para quem você ligou? Assenti levemente, mas não revelei tudo. O Sr. Richardson manterá sua promessa. Richardson? Shenhouse arregalou os olhos. Não é David Richardson, aquele do setor aéreo? Como um empresário que voa frequentemente, ele certamente conhece a posição lendária de David Richardson no setor aéreo. É uma figura tão importante que pode influenciar decisões em toda a indústria com apenas uma ligação. Os passageiros, embora não soubessem os detalhes, podiam sentir a gravidade da situação pela nossa conversa. A atmosfera na cabine estava cheia de tensão e excitação. Todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Um empresário disse animadamente: eu nunca passei por algo assim. Isso é mais emocionante do que um filme. Outro passageiro começou a filmar com seu celular. Isso com certeza vai para a primeira página do jornal. Mike se aproximou de mim. Desta vez, suas palavras mudaram completamente. Não havia mais ameaça ou arrogância, apenas medo e bajulação. Moça, me desculpe, para quem você ligou? Você pode me dizer? Eu acho que o senhor saberá em breve, respondi calmamente, mas na verdade muito nervosa por dentro. A tez de Sara não tinha mais um pingo de cor. Ela sabia que poderia ter causado um grande problema maior do que ela imaginava. Eu só estava seguindo o procedimento padrão, ela gaguejou. O anúncio soou novamente, a voz do comandante soando visivelmente mais tensa. Senhores passageiros, estamos retornando ao portão de embarque. Por favor, permaneçam sentados e apertem os cintos de segurança. Uma figura importante embarcará em breve. Por favor, cooperem com os arranjos relacionados. Novamente, foi enfatizado que uma figura importante embarcaria. Que figura importante? Os passageiros cochichavam. A cabine estava cheia de expectativa e tensão. Ajeitei minha baiana, garantindo que minha postura estivesse perfeita. Apesar do nervosismo, eu sabia que a justiça estava a caminho. Minha avó costumava dizer: não tenha pressa. Lembre-se que a justiça pode nunca estar ausente. Hoje, eu provaria a verdade dessa frase com meus próprios olhos. Cerca de 10 minutos depois, o som da abertura da porta do avião ecoou, seguido pelo som de passos apressados e ordenados. Todos se viraram para a entrada. A atmosfera em toda a área estava tensa como pólvora prestes a explodir. Os primeiros a entrar foram 2 seguranças altos, vestidos de terno escuro. Eles rapidamente varreram a cabine com um olhar. Então um homem de meia-idade, vestindo um terno cinza escuro sob medida, entrou. Ele era alto e tinha uma expressão extremamente séria. Cada passo exalava uma autoridade absoluta. Atrás dele vinham 5 ou 6 pessoas
que pareciam ser executivos de alto escalão da empresa, cada um segurando uma pasta ou um tablet. Quando Mike viu o homem que liderava, ele congelou. Sua tez ficou pálida como papel e suas pernas começaram a tremer levemente. Mr. Richardson, ele gaguejou, a voz baixa como um sussurro. Sim, era David Richardson, o presidente regional da Gol Airlines, a figura lendária que poderia controlar toda a companhia aérea com apenas uma ligação. Agora, ele estava pessoalmente no voo, todos os passageiros na cabine prenderam a respiração, embora não soubessem quem ele era, pelo seu porte e comitiva, todos sabiam que ele era uma figura extremamente importante. O olhar de David Richardson percorreu a cabine e parou diretamente em mim. Ele caminhou direto para o meu assento. Os outros se abriram automaticamente, abrindo o caminho para ele. Quando chegou ao meu lugar, ele se curvou em uma saudação inacreditável. Este ato chocou a todos. Senhora Mayara, peço imensas desculpas pelo tratamento injusto que a senhora teve de suportar. A voz dele era grave e sincera, cada palavra pesada de significado. Em nome da Gol Airlines, apresento nossas mais profundas desculpas. Este comportamento é totalmente contrário aos valores centrais da nossa empresa. Toda a cabine estava num silêncio sepulcral. Todos os passageiros estavam de olhos arregalados, quase não acreditando no que viam. O presidente regional de uma grande companhia aérea pedindo desculpas pessoalmente a uma jovem passageira. Esta cena era estonteante. Tentei controlar minhas emoções e me levantei com graça. Embora estivesse extasiada por dentro, lembrei-me do ensinamento da minha avó. Manter a adequação em todas as ocasiões. Obrigada por ter vindo pessoalmente, Sr. Richardson, eu disse. Espero que esta questão seja resolvida de forma justa e que ninguém mais passe por algo semelhante. Certamente, e será tratada com a máxima seriedade. David Richardson se virou para Mike e Sarah. Seu olhar era tão severo quanto um céu antes de uma tempestade. Quero saber todos os detalhes do que acabou de acontecer. Quem pode me dizer por que nossos funcionários discriminaram uma passageira por usar um traje étnico? As pernas de Mike começaram a tremer violentamente, quase não conseguindo ficar de pé. Grandes gotas de suor escorriam pela sua testa. Ele sabia que sua carreira provavelmente havia chegado ao fim. Senhor, nós apenas pensamos que o traje poderia. Poderia o quê? A voz de David Richardson ecoou como um rugido. Uma linda baiana brasileira poderia o quê? Poderia atrapalhar a segurança ou violar alguma regra de vestimenta da nossa empresa. Lembro-me que nossa companhia não tem política alguma contra passageiros usando trajes étnicos. Sarah estava tremendo de medo, sem mais nenhuma coragem. Ela nunca pensou que um simples preconceito pudesse levar a consequências tão drásticas. Chen House interveio novamente para testemunhar. Senhor Richardson, eu testemunhei o incidente inteiro, do início ao fim. Sua voz era clara e forte. Esta senhora Mayara se comportou de maneira correta e educada. Foram seus funcionários que causaram o problema e ainda ameaçaram fazê-la descer do avião. Outros passageiros acenaram em concordância, confirmando a fala de Chen House. A senhora americana mais velha disse agitadamente: esta moça é muito quieta e a roupa dela é muito bonita. Eu não entendo qual é o problema. É discriminação clara, acrescentou um empresário. Eu moro aqui há 20 anos e nunca vi um serviço tão pouco profissional. Uma mãe com sua filha disse: eu queria que minha filha aprendesse sobre a beleza das diferentes culturas, mas tive que testemunhar esse preconceito. É muito decepcionante. Após ouvir todos os depoimentos, o rosto de David Richardson ficou cada vez mais sombrio. Ele se virou para Mike e Sarah, sua voz ressoando como a de um juiz. Os dois estão imediatamente suspensos de todas as funções. A empresa conduzirá uma investigação completa sobre este grave incidente de discriminação. Até o resultado da investigação, vocês não estão autorizados a realizar nenhuma atividade relacionada à empresa. Mas, senhor, Mike tentou argumentar, sua voz cheia de desespero e tremores. Sem mais, a voz de David Richardson era dura como aço. Este comportamento não só viola nossas políticas de diversidade, mas, mais importante, espezinha a dignidade humana básica.
Na minha empresa, nenhuma forma de discriminação cultural será tolerada. Ele se virou para mim. Sua expressão se tornou gentil e respeitosa novamente. Senhora Maiara, peço desculpas novamente por esta experiência vergonhosa. Ela não representa os valores da nossa empresa. Estamos comprometidos em criar um ambiente aberto e culturalmente diverso. Eu aceito suas desculpas, eu disse, minha voz ainda um pouco trêmula, mas cheia de determinação. Mas espero que isso sirva como uma oportunidade de aprendizado para que mais pessoas entendam a importância da diversidade cultural. Não devemos discriminar uns aos outros por diferenças culturais, mas sim aprender e nos respeitar mutuamente. David Richardson acenou com profunda concordância. A senhora está absolutamente correta. Sua inteligência e bondade me comoveram. Prometo que usaremos este incidente como oportunidade para intensificar o treinamento de sensibilidade cultural para todos os funcionários, garantindo que eventos semelhantes nunca mais ocorram. Então, ele disse a Mike e Sarah, agora os dois devem pedir desculpas formalmente à senhora Maiara. Isso não é uma ordem da empresa, mas sim a conduta ética básica que um ser humano deve ter. Mike e Sarah se entreolharam e depois caminharam lentamente até mim, com expressões de profunda vergonha e arrependimento. Seus passos eram pesados, como se cada um carregasse um grande fardo. Mike falou primeiro, sua voz tremendo violentamente. Senhora Maiara, lamento imensamente minhas ações de hoje. Meu julgamento estava completamente errado e minha atitude foi totalmente inadequada. Deixei que meu preconceito pessoal afetasse meu julgamento profissional. Isso é imperdoável. Curvou-se profundamente. Sua baiana é linda. Ela representa um profundo legado cultural. Eu não deveria ter tomado uma decisão tão tola baseada apenas na minha ignorância. Por favor, perdoe meu preconceito e arrogância. Sarah falou com lágrimas nos olhos. Eu sinceramente peço desculpas, senhora Maiara. Minhas palavras e minha atitude estavam totalmente erradas. Sua baiana é graciosa e linda, mas eu a magoei por pura falta de conhecimento. Eu trabalho neste setor há 10 anos e sempre me considerei profissional. Mas hoje percebi que a verdadeira profissionalismo não é apenas habilidade de serviço, mas também respeito e gentileza por todos os passageiros. Sinto-me extremamente envergonhada por minhas ações. Olhei para os dois. A raiva em meu peito gradualmente se dissipou, substituída por uma emoção complexa de piedade, compreensão e esperança. Lembrei-me do que minha avó sempre dizia: perdoar não é pelos outros, mas pela paz no seu próprio coração. Eu aceito as desculpas de vocês, eu disse suavemente. Mas espero que vocês possam realmente aprender com esta lição. As diferenças culturais não devem ser motivo para discriminação, mas sim uma oportunidade para aprendermos uns com os outros. O mundo é belo por causa da diversidade cultural. Todos nós devemos valorizar essa beleza. Aplausos irromperam por toda a cabine. Os passageiros aplaudiram pela saída graciosa, pela minha indulgência e inteligência. Os aplausos continuaram, cheios de admiração, justiça e apoio à gentileza cultural. Chain House se aproximou e segurou minha mão. A forma como a senhora lidou com isso é admirável. A senhora não apenas defendeu seus direitos, mas também ensinou a todos nós uma lição de vida inestimável. Sua coragem e inteligência nos fizeram aprender muito. Outros passageiros vieram expressar seu apoio. A mulher com a filha disse: obrigada por nos ensinar uma lição importante. Eu direi à minha filha que esta é a verdadeira coragem e graça. Um senhor mais velho disse: tenho 70 anos e raramente vejo um jovem tão resiliente e magnânimo quanto você. Você é o orgulho do Brasil. David Richardson falou por último: senhora Maiara, hoje a senhora não apenas demonstrou caráter pessoal, mas também a força da cultura. Suas ações nos educaram a todos. Garanto que este incidente será um importante estudo de caso para a construção da cultura corporativa da nossa empresa. Uma nova equipe de comissários de bordo embarcou, pronta para oferecer o melhor serviço, e eu ainda estava vestindo minha linda baiana, ainda sentada no meu assento de primeira classe. Mas agora tudo estava completamente diferente. O avião decolou novamente.
Desta vez, a atmosfera era calorosa e harmoniosa. Toda a cabine estava repleta de um sentimento especial, como se todos tivessem passado por uma purificação da alma. Os passageiros não mostravam mais tensão, mas sim contentamento e gratidão. Voltei ao meu assento Treza e olhei pela janela. A paisagem noturna de Los Angeles deslizava sob meus pés pela segunda vez. Desta vez, minhas emoções eram completamente diferentes. Não apenas tensão e expectativa, mas profunda gratidão e crescimento. Shane House me pediu permissão para se sentar no assento vago ao meu lado. Sabe, ele disse com emoção. Eu lutei no mundo dos negócios por muitos anos e vi todas as formas de gerenciamento de crise, mas raramente vi uma resolução tão graciosa e eficaz quanto a sua. A senhora não reagiu com emoção, mas usou inteligência e firmeza para conquistar respeito. Sorri em resposta. Tudo isso é graças aos ensinamentos da minha avó. Ela disse que a verdadeira força vem da firmeza interior, não da rigidez exterior. Sua avó deve ser uma mulher maravilhosa, elogiou Shane House. Assim como a baiana que a senhora veste, ela representa não apenas a sabedoria tradicional, mas também a força para enfrentar os desafios da modernidade. Passei a mão suavemente sobre o tecido de algodão da baiana. Lembrei-me de quando minha avó costurou este traje. Ela costumava dizer que a mulher de baiana deve ter 3 qualidades: aparência graciosa, vontade resiliente e um coração aberto. A experiência de hoje me fez entender profundamente o significado dessas palavras. Quando um novo comissário de bordo passou, ele perguntou respeitosamente se eu precisava de algo. Em seus olhos havia respeito e genuína curiosidade. Sua baiana é muito bonita, ele disse sinceramente. Eu não sabia muito sobre a cultura asiática antes. Espero aprender mais no futuro. Você poderia me contar a história da baiana? Claro, respondi prontamente. A troca cultural começou com conversas como esta. Durante o restante do voo, conversei profundamente com vários passageiros. Todos perguntaram sobre a história e o significado da baiana, sobre a cultura e as paisagens brasileiras. Alguém perguntou que prato eu recomendaria no Brasil. Outro queria saber a história do pelourinho. Um passageiro até disse que planejava viajar para o Brasil para experimentar a cultura do carnaval e a verdadeira feijoada. A menina com a mãe também veio conversar comigo. Moça, você é muito bonita, parece uma princesa, disse a menina inocentemente. Quando eu crescer, posso usar roupas assim? Claro que pode, minha pequena, eu disse gentilmente. Trajes tradicionais bonitos pertencem ao mundo inteiro. Contanto que haja respeito, todos podem admirar e aprender. O mais importante é lembrar que cada cultura tem sua própria beleza. Testemunhar essas trocas sinceras me deixou mais realizada do que nunca. Embora o incidente de hoje tenha começado com sofrimento, acabou se tornando uma excelente oportunidade de educação cultural. Fez com que mais pessoas percebessem a beleza da diversidade cultural e também mostrou a todos o quão tolos e perigosos são o preconceito e a discriminação. O avião voava suavemente sobre as nuvens. Olhando pela janela, vi o céu cheio de estrelas, como diamantes espalhados sobre um veludo azul profundo. Esta vista magnífica me lembrou o que minha avó disse. Maiara, o mundo é vasto como o céu. Cada estrela tem sua própria luz. Essas luzes diferentes se combinam para criar um céu noturno lindo. O povo também é assim. Cada cultura é uma estrela única. Lembrei-me da minha ansiedade desta manhã. Naquele momento, eu era apenas uma candidata nervosa a uma entrevista, sem imaginar que enfrentaria o teste da vida de forma tão inesperada. Mas olhando para trás, senti orgulho da minha atitude. Eu não perdi a calma pela raiva, nem cedi à mágoa. Usei minha inteligência e firmeza para defender minha dignidade e ainda contribuir para uma importante troca cultural. Mais importante, esta experiência me deixou mais confiante em minha identidade cultural. Tenho orgulho de ser brasileira, orgulho de ter um legado cultural tão profundo. Não importa para onde eu vá no mundo, levarei essa autoconfiança cultural comigo. O avião continuou voando para o leste, em direção a Nova York. Uma nova cidade e uma nova oportunidade me aguardavam. Mas o mais importante era que eu sabia que estava pronta não apenas para a entrevista, mas para qualquer desafio na vida.
Sabe, disse Shenhouse de repente, a história de hoje me lembra um ditado. Um verdadeiro herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que, claramente com medo, escolhe fazer a coisa certa. Hoje, a senhora foi essa heroína. Agradeci pelo elogio, mas o mais importante era que eu sabia que a experiência de hoje seria um dos meus bens mais preciosos na vida. Ela me lembraria de manter a graça e a firmeza, não importa a dificuldade que eu enfrentasse, assim como esta baiana, que possui tanto a graça tradicional quanto a coragem para enfrentar os desafios modernos. Quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, eu soube que este não tinha sido apenas um voo de Los Angeles para Nova York, mas sim uma jornada espiritual sobre dignidade, coragem, confiança cultural e a bondade humana. Ao desembarcar, muitos passageiros se despediram de mim. Alguns até trocaram contatos. Shenhouse disse, se tiver qualquer problema em Nova York, me ligue. Hoje, a senhora me mostrou o que é verdadeira virtude. A mulher com a filha disse, obrigada por nos ensinar uma lição importante. Farei com que minha filha se lembre da história de hoje para sempre. Até os novos comissários de bordo vieram se despedir especialmente de mim. Obrigado por nos ensinar tanto. Eu era uma mulher maravilhosa, vestindo minha baiana, caminhando pelos corredores do aeroporto de Nova York. Eu sentia uma confiança e uma força sem precedentes. Esta baiana não era mais apenas roupa, era minha armadura, meu orgulho, minha forma de dialogar com o mundo. Como minha avó disse, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Hoje, eu provei o significado profundo dessa frase com minhas próprias ações. E esta história, eu acredito, inspirará mais pessoas a ousarem ser quem são e fará com que mais pessoas aprendam a respeitar e valorizar as diferentes culturas. Este é o poder da cultura. Este é o valor da dignidade. Este foi um belo capítulo escrito pela inteligência e coragem humana. O avião voava suavemente sobre as nuvens. Olhando pela janela, vi o céu cheio de estrelas, como diamantes espalhados sobre o veludo azul profundo. Esta vista deslumbrante me lembrou o que minha avó costumava dizer. Maiara, o mundo é vasto como o céu. Cada estrela tem sua própria luz. Essas luzes diferentes se combinam para criar um céu noturno lindo. O povo também é assim. Cada cultura é uma estrela única. Lembrei-me da minha ansiedade desta manhã. Naquele momento, eu era apenas uma candidata nervosa a uma entrevista, sem imaginar que enfrentaria o teste da vida de forma tão inesperada. Mas olhando para trás, senti orgulho da minha atitude. Eu não perdi a calma pela raiva, nem cedi à mágoa. Usei minha inteligência e firmeza para defender minha dignidade e ainda contribuir para uma importante troca cultural. Mais importante, esta experiência me deixou mais confiante em minha identidade cultural. Tenho orgulho de ser brasileira, orgulho de ter um legado cultural tão profundo. Não importa para onde eu vá no mundo, levarei essa autoconfiança cultural comigo. O avião continuou voando para o leste, em direção a Nova York. Uma nova cidade, uma nova oportunidade me aguardavam. Mas o mais importante era que eu sabia que estava pronta. Não apenas para a entrevista, mas para qualquer desafio na vida. A senhora sabe, disse Shenhouse de repente, a história de hoje me lembra um ditado. Um verdadeiro herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que claramente com medo escolhe fazer a coisa certa. Hoje, a senhora foi essa heroína. Agradeci pelo elogio, mas o mais importante era que eu sabia que a experiência de hoje seria um dos meus bens mais preciosos na vida. Ela me lembraria de manter a graça e a firmeza, não importa a dificuldade que eu enfrentasse, assim como esta baiana, que possui tanto a graça tradicional quanto a coragem para enfrentar os desafios modernos. Ela se engurta mais com recessão da cação. Quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, eu soube que este não tinha sido apenas um voo de Los Angeles para Nova York, mas sim uma jornada espiritual sobre dignidade, coragem, confiança cultural e a bondade humana. Ao desembarcar, muitos passageiros se despediram de mim, alguns até trocaram contatos. Shenhouse disse, se tiver qualquer problema em Nova York, me ligue.
hoje a senhora me mostrou o que é verdadeira virtude. A mulher com a filha disse: obrigada por nos ensinar uma lição importante. Farei com que minha filha se lembre da história de hoje para sempre. Até os novos comissários de bordo vieram se despedir especialmente de mim. Obrigado por nos ensinar tanto. Eu era uma mulher maravilhosa, vestindo minha baiana, caminhando pelos corredores do aeroporto de Nova York. Eu senti uma confiança e uma força sem precedentes. Esta baiana não era mais apenas roupa, era minha armadura, meu orgulho, minha forma de dialogar com o mundo. Como minha avó disse, a verdadeira beleza vem da graça interior e da riqueza cultural. Hoje, eu provei o significado profundo dessa frase com minhas próprias ações. E esta história, eu acredito, inspirará mais pessoas a ousarem ser quem são e fará com que mais pessoas aprendam a respeitar e valorizar as diferentes culturas. Este é o poder da cultura, este é o valor da dignidade. Este foi um belo capítulo escrito pela inteligência e coragem humana.